durabilidade em um motor preparado? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio, seja bem-vindo a Star Preparações. E é o seguinte, primeiro passo aqui para a gente montar um motor que tenha durabilidade, seja um motor preparado ou até mesmo um motor original, que eu vou colocar um comandinho. Eu também estou preparando meu motor, porque eu estou colocando algo que não é original mais, principalmente pelo comando, certo? Então, se eu quero ter durabilidade, eu preciso ficar atento a alguns pontos. Quais são os pontos, Otávio? Primeiro ponto que eu vou mencionar aqui vão ser sobre folgas. Como assim folgas? Toda vez que você vai modificar o seu motor, tá? Seja curso no virabrequim, diâmetro de pistão, troca de biela, você vai trocar o comando de válvula, trocar a carburação, tudo isso você precisa ficar atento aos limites, às folgas de segurança. Como assim? Folgas entre pistão. Um exemplo, vou mandar fazer a retífica, tá? Vou colocar um pistão 4mm no meu motor, eu preciso ficar atento às folgas que eu tenho entre o pistão, saia de pistão, anéis e o cilindro. Entre a saia e o cilindro aqui, você tem uma folga aqui, certo? Então você precisa ficar atento à folga. Se ficar justo demais, pode vir a colar o pistão. Aconteceu um excesso de temperatura, elevou um pouco mais a temperatura, pode acontecer de colar a saia do pistão, se tiver com uma folga muito justa, certo? Se tiver com muita folga, também é ruim, porque aí rapidamente esse motor vai começar a baixar óleo, certo? Então tem que ficar atento. Primeira folga, folga de pistão, tá? Você também tem que ficar atento à folga de biela. Você foi lá, trocou biela no seu motor, tá? Seja colocando uma biela maior, uma biela pino 15, para adaptar um pistão pino 15, tem que ficar atento às folgas que você tem. Manual de serviço, sempre você vai analisar a folga lateral que você tem na biela, certo? Você tem entre o mínimo e o limite de uso. Então, como é um motor preparado, que vai girar um pouco mais, você pode deixar um pouco mais próximo ao limite, porque assim você tem uma folga maior e você não tem o risco também de a biela ficar muito justa aqui, em alta RPM, ela vinha travar aqui embaixo no virabrequim, certo? Então você também tem essa folga e você tem que ficar atento a ela aqui também, certo? Você também tem que ficar atento, tá? Aos limites de segurança entre o seu pistão, tá? Ou seja, essa folga entre o pistão e o cabeçote. Por quê? Quando o seu pistão está em PMS, você também tem que ficar atento se você tem uma distância de segurança entre a área de squish que você tem no pistão e a área de squish que você tem no cabeçote, tá? Você precisa ter um mínimo ali de 0,6. Por quê? Isso 0,6 para um motor mais de competição. Se for um motor de rua, ali 1mm é um valor de segurança. Por quê? O pistão, tá? Quando a gente fala de folga de pistão, o pistão ele dilata, certo? Porque ele recebe uma eleva de temperatura aqui da combustão, tá? Ele está diretamente aqui recebendo a combustão, ou seja, a chama, a frente de chama aqui. Então, o pistão ele vai se dilatar, certo? O alumínio ele vai se dilatar. Então, quando ele dilata, ele aumenta o tamanho. É claro que não é muito, tá? Mas ele dilata. Então, quando ele dilata, ele aumenta a temperatura. Então, se você tem uma folga muito pequena, se ele dilatar numa temperatura mais elevada, o que vai acontecer? O pistão pode vir a pegar no cabeçote. Então, você tem que ficar atento às alturas e os limites que você tem, certo? As alturas, principalmente quando eu estou adaptando um pistão diferente, tá? Esse pistão aqui é modelo original, esse aqui também é modelo original. Mas se eu estivesse colocando um pistão diferente, um exemplo, um pistão onde a saia fosse maior, onde a altura de compressão aqui do pino até aqui, a coroa do pistão for maior, ele vai dar diferença, tá? Esse pistão aqui tá modificado, tá? Mas, e é velho também, só para vocês entenderem. Então vai dar diferença nas alturas, certo? Dando diferença nas alturas, você precisa acertar as alturas de acordo também com a taxa de compressão que você vai usar. Vai usar pino cursado? Tem que ficar atento ao tamanho de biela, o quanto de altura você vai precisar acertar. Talvez você vai precisar de flange, talvez você vai precisar de uma corrente de comando maior. Então tudo isso é o acerto de alturas, tá? Por que você tem que ficar atento a isso? Porque se você não ficar atento a esses pontos, isso traz quebras no motor preparado, certo? Aqui na questão do comando de válvula, vou colocar um comando preparado, tem que ficar atento aqui, até no momento que ele encaixa, o momento que ele passa aqui, certo? Mas tem que ficar atento aqui na mesa, se o comando passa certinho, se ele passa aqui embaixo, aqui, ó, certo?
analisar tudo se o comando não vai pegar em lugar nenhum aqui. Tem que ficar atento também às folgas que você tem com o comando todo aberto. Você tem que analisar se o pratinho não vai pegar no retentor, se você tem uma folga aqui de segurança, se as molas aqui, se a carga de mola é suficiente, certo? Por quê? Porque às vezes você coloca um levante de comando muito alto, às vezes ele vai flexionar tanto, ou seja, erguer tanto a válvula que a mola ela fecha elo. E se isso aqui fechar elo, tá? Se a mola fechar elo, vai quebrar o motor, certo? Então, o que é isso? Válvulas aqui. Válvulas e comando, você tem que ficar atento às folgas que você tem aqui de mola, de limites ali, porque se fecha elo, quebra. Se abre demais, não fecha elo, mas o pratinho está encostando no retentor, vai esmagar o retentor, então você vai danificar o retentor de válvula, vai descer óleo e a moto vai começar a baixar óleo, vai queimar óleo ali por conta do retentor que foi danificado, certo? Pode acontecer de quebrar guia, então você tem que ficar atento a esses pontos ali quando você monta um comando de válvula, certo? No seu motor. Montou um comando de válvula, também tem que ficar atento as cavas, certo? Conferir as cavas que você tem no seu momento de cruzamento aqui do comando, que é o momento que as duas válvulas estão abertas ao mesmo tempo. Tem que ficar atento nisso aqui, porque se a válvula pega na cabeça do pistão, certo? O que vai acontecer? O seu pistão, se a válvula pega na cabeça do pistão, se pega de leve, beleza, talvez vai empenar a válvula, certo? Talvez não aconteça nada, você vai ter uma moto que vai ficar funcionando depois ruim, porque empenou a válvula e aconteceu de não quebrar, mas dependendo da proporção que encoste, tá? A válvula, se ela pega numa proporção maior, vai empenar a válvula, pode soltar, descer pro motor, dependendo da rotação que vai acontecer, vai quebrar o motor. E mesmo que não pegue, dependendo, você girou ali, não pega, mas você não sabe a folga que você tem entre a válvula e o pistão e o PNS, pode acontecer que numa rotação mais alta aconteça flutuação de válvula, que é o momento que as válvulas elas não se fecham, a carga de mola que você tem no cabeçote não é suficiente para fazer com que a sua válvula ela retorne para a sede. Por quê? A carga de mola ela faz o quê? O comando abre a válvula, então a carga de mola faz a válvula voltar e fazer a vedação novamente, ou seja, fechar e o comando abrir. A mola fecha a válvula, certo? Porque ela tem uma determinada carga que vai fechar. Então, dependendo da RPM, não é suficiente para fechar e a válvula ela continua praticamente aberta, certo? Então, quando ela continua praticamente aberta, o que vai acontecer? Pode vir a acontecer, se você tiver uma folga muito pequena, do pistão pegar nas válvulas. Aí vai fazer um estrago bem grande ali no motor, certo? Então, tem que ficar atento a esses pontos de folgas, de seguranças e limites, tá? Esse é um ponto muito importante que pode trazer sim quebras para o seu motor. Então, se você quer evitar quebras no motor, tem que ficar atento às folgas e limites de segurança no motor preparado. Beleza? Passou das folgas e limites de segurança? Lembrando, folgas e limites, você consegue também baixar o manual de serviço de cada motor que você esteja pegando, analisa as molas, passou as molas, principalmente molas de cabeçote, molas da embreagem, elas ultrapassaram o limite de uso, o que você vai fazer? Você vai trocar as molas. Por quê? Quando o engenheiro ele simula lá, ele coloca no manual de serviço lá, limite de uso tal. O que acontece? Quando aquela mola ela ultrapassa aquele limite de uso, isso significa que a carga da mola já não é suficiente para o que foi projetado o motor, certo? O motor original, claro. Então, se você já tem uma mola que ela já não suporta nem mesmo o motor original, imagina um preparado trocando o comando de válvula ou até mesmo na embreagem aqui. Então vai patinar, pode vir a acontecer flutuação de válvula, quebrar o motor na parte de cima. Então, fica atento, se é um comando mais básico, nas molas, tá? As molas têm que estar ali dentro do padrão para que você mantenha uma durabilidade no seu motor preparado, beleza? Manual de serviço você baixa, você consegue analisar as folgas que você tem para você seguir ali o padrão, certo? Dentro daquilo que você está preparando. Se for uma preparação mais avançada, aí já tem que trocar a mola, seja do cabeçote, seja da embreagem, beleza? Mas se é um motor mais básico, mantendo ali as molas do cabeçote adequado e as da embreagem adequada dentro do padrão ali do manual de serviço, você vai ter um motor bem bacana aí, certo? Passou disso, a gente já vai falar de taxa de compressão, tá? Porque é um outro ponto que traz quebras para o motor e se você não ficar atento a esse ponto de taxa de compressão, você vai quebrar o motor. A taxa de compressão é o quanto a mistura ar-combustível ela vai ser comprimida ali no seu motor, basicamente assim dizendo. Vou deixar o link aqui embaixo ou aqui em cima no card de um vídeo sobre taxa de
compressão se você quiser saber mais sobre taxa de compressão, beleza? Mas basicamente o que vai acontecer? Quando eu tenho uma taxa de compressão muito alta, eu elevo a temperatura no motor, certo? E elevo a pressão também. Então eu preciso de um combustível que ele resista mais à pressão e mais à temperatura. Então a taxa de compressão ela está relacionada com o tipo de combustível que você vai usar. Ou seja, ou você analisa o combustível que você quer usar e escolhe a taxa, ou você escolhe a taxa que você quer usar e o combustível que você precisa para uma determinada taxa de compressão. Então o combustível ele se autodetona porque ele não resiste à pressão e temperatura dentro da câmara de combustão. Então quando o combustível ele se autodetona, isso vai trazer detonação e pré-ignição, o que ocasionalmente vai trazer a quebra do motor, certo? Então tem que ficar atento à taxa de compressão e ao combustível que você usa. Se você ficar atento à taxa de compressão e ao combustível que você usa, você mantém durabilidade no seu motor preparado. Outro ponto é RL e VMP. Ficou atento nesses pontos, você também vai ter durabilidade. O RL é a inclinação da biela. Se eu tenho um RL muito alto, a inclinação é muito alta e a biela pode vir a quebrar, tá? E além dela poder vir a quebrar, tá? Eu também tenho um desgaste prematuro na saia e nos anéis do meu pistão. Então eu tenho um desgaste muito alto nesse motor, esse motor não vai ter durabilidade, beleza? E se eu tiver uma inclinação muito alta, a biela pode vir a quebrar, beleza? Seja embaixo, seja no meio, seja em cima, ela pode vir a quebrar e você quebrar o motor, porque se a biela quebra, vai fazer um estrago dentro do motor, beleza? E o VMP é a velocidade média do pistão, é o quanto seu pistão ele gira ali entre o PMI e entre o PMS. Quando eu tenho uma velocidade média do pistão muito alta, o pistão ele rompe a barreira de lubrificação, que é do óleo que você tem dentro do motor. Rompendo essa barreira de lubrificação, o que vai acontecer? Você vai ter um atrito direto entre o cilindro e pistão. Então você vai quebrar, o pistão pode vir a esfarinhar, a quebrar literalmente quando você tem um VMP muito alto. Tem que ficar atento a RPM de motor, ao seu projeto, na realidade, entre configuração de custom virabrequim, diâmetro de pistão, tá? E RPM do motor, para você evitar quebras no seu motor preparado, beleza? Passou desses pontos, você vai analisar acerto, tá? Como assim acerto? Acerto de alimentação, porque se você for lá e analisar folgas, limites de segurança, deixar tudo dentro do padrão, dentro daquilo que você tem uma segurança no seu motor preparado, trocou molas, tudo aquilo para trazer mais segurança, para evitar flutuação, analisou RL, VMP, deixou tudo prontinho, mas no final você deixar o seu motor com falta, vai quebrar, certo? Falta de quê? Falta de alimentação, que é quando você tem mais oxigênio do que combustível. Então você tem uma relação estequiométrica errada no motor. Então quando você tem uma relação estequiométrica errada no motor, você vai automaticamente, você vai ter uma temperatura muito alta dentro da câmara de combustão, dentro do seu motor. Com essa temperatura muito alta, o seu motor, ou seja, o seu pistão pode vir a colar saia, pode vir a derreter ali, pode acontecer vários fatores devido à falta de combustível, beleza? Então a falta de combustível, ela quebra o seu motor preparado. Então se você quer manter a durabilidade do seu motor preparado, você tem que ficar atento a todos os pontos que eu mencionei aqui agora nesse vídeo, porque se você manter tudo dentro do padrão, tudo dentro dos pontos que eu mencionei nesse vídeo, você vai ter durabilidade no seu motor preparado, seja ele de uma maior cilindrada ou seja ele de uma menor cilindrada. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, comenta aqui embaixo para mim quais foram os motivos de quebras que você teve no seu motor preparado. Vai ser um prazer estar vendo o seu comentário aqui. Compartilhe com seus amigos também se você gostou desse vídeo, para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo e fazendo com que a gente traga ainda mais conteúdo aqui para vocês. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.